Normalmente, quando tomamos atitudes erradas, que causam mal, que causam prejuízo ou desgosto, para não admitirmos a nossa responsabilidade pelo acontecido, passamos a racionalizar as situações e atitudes, quase sempre atribuindo a outros a responsabilidade, assim excluindo a culpa e o arrependimento. É fácil sair do remorso e começar a justificar pensamentos e atitudes. Nem sempre é simples pedir perdão, mas isso é essencial para restaurar e fortalecer os relacionamentos. As racionalizações, irmãos, ou seja, as desculpas, não ajudam a fortalecer relacionamentos. Mas o pedir perdão, o admitir a culpa, para com Deus e para com as pessoas, restaura os relacionamentos. Racionalizações ocorrem nos relacionamentos entre humanos e entre estes e o Senhor Deus. Muitas vezes o Espírito Santo traz à mente os pecados que cometemos. O coração se comove com esses chamados, mas é fácil abafar a voz mansa e suave quando começamos a justificar o nosso modo de agir. Uma das funções do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado. Veja o texto de João 16:8. Quando ele, o Consolador ou Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo, irmãos, que nos convence do pecado, nos convence das transgressões. Esse é um dom extraordinário. Veja Lucas 11:13. O Pai Celestial dará o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem. Se nós pedirmos, irmãos, o Espírito Santo, o Senhor Deus dará o Espírito Santo para nós. E ele vai nos convencer do pecado, ele vai nos convencer da justiça e ele vai nos convencer do juízo. Precisamos desse convencimento para reparar o distanciamento que pode se infiltrar em nossa caminhada com ele. No capítulo 6 do profeta Oséias, o profeta apresenta como Deus descreve ao nos convidar ao arrependimento. Veja o verso 1. Vinde, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Verso 2. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. O Senhor havia castigado Israel, irmão, castigado Israel por quê? Por conta da sua infidelidade, por conta dos seus pecados. Mas o Senhor está dizendo aqui, através do profeta Isaías, ele vai restaurar, ele vai dar vida nova a Israel. Veja o verso 3, que serve para nós hoje. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Como a alva, como o amanhecer é certo, irmãos. Nós vamos deitar à noite e temos certeza que vai amanhecer. Assim é que o Senhor vai voltar, assim é que o Senhor descerá sobre nós, assim é que o Senhor vai atribuir a nós a chuva serôdia, ou seja, a chuva que antecede a colheita. Mas nós precisamos, a chuva que antecede a colheita é a dotação do Espírito Santo antes da volta do Senhor Jesus. Devemos conhecer ao Senhor, prosseguir no conhecimento. Veja, prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso quer dizer que não tem fim. Nós devemos prosseguir em conhecer ao Senhor ao longo da nossa vida. Conhecer ao Senhor sob a direção do Espírito Santo. Reflita também sobre o papel do Espírito Santo no processo de nos enxertar novamente a videira. João 15:4. Muitas vezes nos entristecemos com as nossas más ações, que trazem resultados desagradáveis, mas isso não é arrependimento. A verdadeira tristeza pelo pecado é o resultado da atuação do Espírito Santo. Sabe, irmãos, às vezes cometemos coisas erradas e aí continua não dando certo e nós nos arrependemos. Ora, vou dar um exemplo muito grotesco, mas um exemplo que pode ilustrar isso. O sujeito roubou alguma coisa, aí foi pego pela polícia. Aí ele se arrepende. Se arrependeu depois de ter sido pego. Se não tivesse sido, ele estaria feliz com o roubo, em ter perpetrado o roubo. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Arrependimento é quando nos humilhamos, quando nos entristecemos grandemente
pelo que cometemos. A verdadeira tristeza do pecado é o resultado da atuação do Espírito Santo. Este revela a ingratidão da alma, que menosprezou e ofendeu o Salvador, levando-nos contritos ao pé da cruz. Jesus é ferido novamente por todo o pecado. Choramos pela transgressão que lhes trouxemos angústia. Tal pranto levará à renúncia ao pecado. Pecado, irmãos, é sempre contra Deus. Nós pecamos contra as pessoas, nós ofendemos as pessoas, mas em última instância, o pecado é contra Deus. Lembre-se de José, quando foi assediado pela esposa de Potifar, ele diz: como eu cometeria tal mal e pecaria contra Deus? Não era o pecado contra Potifar, mas era o pecado contra Deus. A tristeza pelo pecado, a tristeza absoluta pelo pecado, levará à renúncia do pecado. Veja só, irmãos, o que o Senhor pretende, o que o Senhor quer de cada um de nós. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Conhecer a Deus, quando conhecemos a Deus, quando conhecemos o plano de Deus para cada um de nós vamos obedecê-lo. Não precisa de holocaustos, não precisa de sacrifícios, mas vamos expressar a misericórdia de Deus e vamos atuar segundo a vontade de Deus. A consideração ou o conhecimento por Jesus nos leva à lealdade e à obediência por amor e à renúncia do pecado. Quando amamos ao Senhor Jesus, irmãos, naturalmente vamos renunciar ao pecado. A verdade é que não crescemos no relacionamento com Deus quando pecados acariciados se interpõem entre nós e Ele. Todos pecamos, mas podemos e devemos nos arrepender quando o Espírito Santo nos convence. Ouvir a voz do Espírito Santo, atender a voz do Espírito Santo com relação ao arrependimento. Deixar-se convencer pelo Espírito Santo, não entristecê-lo. Como é que nós entristecemos o Espírito Santo? Veja o texto de Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo, porque ele é a garantia que vocês estarão presentes no dia da redenção. Foram selados, somos selados, garantidos, é um selo de garantia para que nós possamos ser salvos. Ele nos resgatará como sua propriedade. Qual tem sido, irmãos, a nossa atitude frente aos apelos do Espírito Santo, feito às repreensões do Espírito Santo? Nós temos atendido, temos nos arrependido e confessado os nossos pecados, ou nós temos entristecido o Espírito Santo? Que o Senhor nos abençoe e que a gente possa sempre atender à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está continuamente falando com cada um de nós. Que nós possamos atendê-lo dessa maneira, fazendo da melhor forma a vontade do Senhor Deus, honrando ao Senhor Jesus, honrando ao sacrifício do Senhor Jesus e sermos absolutamente leais a Ele.